Ser dividido em duas partes: Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte conhecido como o Reino de Israel e o Reino do Sul referido como o Reino de Judá. O Reino do Norte sendo governado por 17 monarcas e o Reino do Sul 19. O texto diz que agora Deus, vamos voltar lá atrás dentro desse contexto. O povo de Israel é um povo amado por Deus. O povo de Israel é um povo levantado por Deus. O texto diz que Deus chama o povo para uma conversa, e a conversa é linda. Qual é a conversa, pastor? A conversa é: enquanto vocês estiverem comigo, eu também estarei com vocês. O dia que vocês me largarem, eu também vou largar vocês. Israel vai entrar numa apostasia, numa idolatria. Uma hora adora a Deus, outra hora adora a Deus os pagãos. Então a justiça de Deus vem Nabucodonosor, entra dentro da cidade, destrói a cidade de Jerusalém, quebra-se os muros, o povo é levado cativo. Ah lá, pastor, eu quero entender isso aí. Abre a Bíblia em Esdras. Você vai ver que o povo é levado cativo. Mas quando o povo vai cativo, o texto diz que o povo está sendo levado em ação. O povo está sendo levado cativo, está sendo zombado. É por isso que quando lemos em Esdras, nós vemos que o autor, o escriba, é tão magnífico em escrever, que ele vai dizer que quando o povo está caminhando para a Babilônia, com algema nas mãos, com algema nos pés, os inimigos são tão audaciosos, pastor presbítero Marco, que eles vão olhar para o povo de Sião e vão dizer: vocês não eram o povo que cantava, vocês não eram o povo que glorificava, cante o hino de Sião para nós. De repente, alguém vai virar para eles e vai dizer: como porventura podemos cantar hinos a Deus em terras pagãs, em terras estranhas? Alguém está se manifestando para dizer: não tem como cantar hino para Deus aonde eu estou, não tem como cantar hino para Deus para onde eu estou indo. É alguém dizendo: quem louva a Deus e sabe quem Deus de fato é, não louva mediante situações, louva por aquilo que Ele continua sendo. Se não entender, eu vou melhorar para você entender. Tem gente que só dá glória quando a cura chega. Tem gente que só glorifica quando tem alguém importante na casa. Mas eu vim liberar a palavra para você. Alguém importante não é pastor presidente de igreja. Alguém importante não é pregador que vem de longe. Alguém importante é a pessoa dele quando se manifesta na casa. Eu já vi alguém que levantou a mão e entendeu isso. Isso aqui não é para dizer que nós somos melhores. Isso aqui é para mim te dizer que aonde Jesus está, alguma coisa. Se eu fosse você, glória, glória, glória. Glória, glória, Deus aí. Aleluia. Então o povo está sendo levado cativo. Para onde, pastor? Para dentro do cativeiro babilônico. O povo está sendo levado por um rei chamado Nabucodonosor. Leva o povo cativo. O povo está indo cativo para dentro do cativeiro. Faltaria tempo falar para você aqui a respeito dos cativeiros. Existiam-se 3 potências de cativeiro na época. 3 potências de cativeiro que era impossível o ser humano sair. O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico e o cativeiro egípcio. 3 potências de cativeiro. Se eu estou preso no cativeiro egípcio e eu tiver meu filho, o meu filho vai ser escravo assim como eu. Se o meu filho tivesse filhos, os filhos do meu filho também seriam escravos. Não tinha uma escapatória. Mas eu creio num Deus de promessa, e Deus vai fazer a promessa para o povo. E qual é a promessa que Deus faz? Deus levanta o povo
Deus levanta alguém para dizer: olha, se vocês me glorificarem aqui na terra estranha, eu vou levantar alguém, eu vou levantar uma mão para arrancar vocês daí. O texto diz que o povo começa a adorar, o texto diz que o povo começa a glorificar. E quando o povo começa a adorar e a glorificar, a Bíblia diz que a mão de Deus vai entrar em cena. É por isso que eu gosto muito de leitura. E Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, vai dizer em um pensamento filosófico: Deus escreve com uma caneta que não erra, fala com uma língua que não falha e age com uma mão que não retrocede. Aleluia! Você não entendeu? Então eu vou dizer as palavras dele. Charles Spurgeon disse: Deus escreve com uma caneta que não borra, fala com uma língua que não erra e age com uma mão que não falha. A mão de Deus está agindo a teu favor. Você quer isso? Diga glória. Glória! Olha só, o povo está começando a adorar, o povo está começando a glorificar, e Deus vai levantar alguém. Quem Deus levanta? Olhe para cá. Neemias é levantado por Deus dentro, aleluia, do palácio do rei Artaxerxes. Mas olhe para cá. Alguns estudiosos vão dizer que Neemias é levantado nos tempos difíceis, nos tempos finais. Neemias é levantado por Deus, e olha que lindo. O nome Neemias no original hebraico significa Deus é o meu consolo, ou Deus é aquele que consola. E há quem diga que Neemias é levantado nos anos finais, quando Deus faz a potência da Babilônia cair, entregando na mão do governo Mede-Persa. Então Neemias é levantado por Deus. Mas antes de chegar a Neemias, vamos voltar um pouquinho atrás. Deus levanta quem? Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações, para quebrar as portas de bronze, destruir as trancas de ferro. Talvez você não entendeu, pastor. Eu não entendi por que eu vim nesse culto e o Senhor está dizendo de quebrar. Eu estou dizendo para você que quem Deus levanta para o primeiro propósito, pastor. E qual é o propósito? Você lembra quando Jesus chegou na cidade de Jericó? Pastor, o que era a cidade de Jericó? Cidade amaldiçoada. Josué, quando entrou na cidade e pisou, Josué disse: maldito o homem que levantar a cidade, maldito é o homem que edificar. Jesus pisou. Quando Jesus pisou, algumas coisas aconteceram. E o que, pastor? A primeira coisa, a maldição é quebrada. Segunda coisa, onde ele chega, tem que ter salvação para toda. Ai, meu Deus do céu, eu vou dizer uma vez mais: aonde Jesus chega, a primeira coisa que acontece, a maldição é quebrada. A segunda coisa que acontece é que aonde tinha morte tem que ter vida, aonde tinha desespero tem que ter calmaria, porque aonde ele chega, alguma coisa acontece. Glória a Deus! Aí olha para cá. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, o texto diz que Deus faz uma promessa: levanta Ciro. Isaías 45. Ciro é levantado por Deus com o intuito. E qual é o intuito, pastor? O intuito de Ciro lê os escritos e diz: olha, tem um povo aqui que é de uma terra, e eu preciso mandar esse povo embora. É por isso que o salmista Davi, ao escrever o Salmo 126, alguns salmos são atrelados a Davi, outros são atribuídos a Salomão, mas eu não vim falar de quantos salmos Davi escreveu, muito menos Salomão e os outros compositores. Eu vim falar dos filhos de Sião, que ao cantar o Salmo de número 126, olha o que o povo diz: aleluia, se não fosse o Senhor, diga Israel. E outros vão dizer: quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que estavam em Sião, estavam como aqueles que sonham. Por que eles vão dizer isso aqui? Porque eles estão aprisionados, eles estão cativos, sabem que não dá para sair. E quem observou as terras vizinhas, observaram os mesmos sendo levados presos. Mas quando eles cantam esse salmo, eles estão dizendo: quando o Senhor
Senhor trouxe a sorte dos que retornaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico. E olha o que ele diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Pastor, eu não entendi. Segundo a psicanálise, diz que quem fala muito com a boca fica refém daquilo que fala. É por isso que o povo está dizendo: a nação que mesmo viram nós saindo para Babilônia aprisionado, são os mesmos que tem que ver nós voltando de cabeça erguida, dizendo só o Senhor é. Glória, 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 glória. Alguém que olhou para você e disse não tem jeito, será o mesmo que vai ter que dizer: Deus é Deus na vida dele, Deus é Deus na vida dela. Eu não acreditava até Deus fazer, agora que Deus fez, eu acredito e eu quero aceitar o Deus que tudo faz. É por isso que eu glorifico a Deus. Quando Deus faz o povo retornar, tem sempre um grupo que quer ficar na Babilônia. E olha para cá, Ciro pergunta: quem quer retornar para Israel? O povo vai, o povo fica. O povo que fica é o povo que não quer compromisso. O povo que fica é o povo que não quer responsabilidade. O povo que fica é o povo que não quer colocar a mão na obra. Com 10 anos de ministério eu entendi que quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Então o povo que quer ficar é o povo que não quer meter a mão na obra. É o povo que vem para a igreja só por vir. É o povo que está só por estar. É o povo que vem no culto nem para levantar para fora, não quer fazer nada. Ele não causa efeito nenhum no culto. Ele só vem ao culto por vir. E olhe para cá, o texto diz que os que querem ficar são os mesmos que não querem ajudar na obra. Não tem problema. Quem está se propondo a voltar para Sião está com o intuito. Pastor, qual é o intuito? O intuito é colocar de pé novamente o templo. O intuito é colocar a cidade de pé novamente. O texto diz que Ciro diz: para quem não vai, quem quer ficar, vai ter que ajudar na obra. Porque olhe para cá, irmão, quando Deus quer fazer na vida de alguém, até o diabo tem que obedecer. Aleluia. Até o adversário tem que ajudar. Verdade. Então, Ciro diz: quem quer ficar, vai ficar, mas não vai ficar de mão banana não. Já que não quer ir, vai abençoar os missionários na obra. Oferta, contribua, ajude para crescimento. Então o povo vai investir, o povo vai ajudar, o povo vai agora manter aqueles que vão fazer a obra. Deus levanta Esdras como governador. O tempo se passa, Esdras vai, o sumo sacerdote vai colocar de pé a cidade. O texto diz que a cidade está de pé. Deus abençoa o povo, a primeira levada passa. A segunda levada, o povo está idolatrando outros deuses. E Deus vai dizer: olha, eu vou permitir de novo. O vento vai soprar, o negócio vai vir. O povo sai do rumo que Deus tinha. De repente, o tempo se passa. Chegamos a Neemias. Neemias é copeiro do rei Artaxerxes. O texto diz que Neemias era filho de alguém por nome chamado Adalias, o guia. O texto diz que Neemias agora está servindo como copeiro do rei. E Neemias servindo como copeiro do rei. Todo mundo aqui sabe que todo copeiro provava o alimento antes de ir para a mesa do rei. Por quê? Porque naquela época tinha-se o costume de quê? De matar o rei envenenado. Não tinha como entrar dentro do palácio, não tinha como guerrear. Então o povo procurava por meio de envenenamento do rei. Só que o texto diz que o rei tinha um copeiro. O copeiro é Neemias, que o nome significa Deus é o meu consolo, ou Deus é aquele que consola. Guarde isso: Deus é o meu consolo, ou Deus é aquele que consola. Quando Neemias é levantado por Deus, o texto diz que Anani, seu irmão, vem trazer uma notícia. Pastor, qual é a notícia? A notícia é: Neemias, Jerusalém foi destruída, os muros foram quebrados, os muros foram derrubados, a cidade está no chão. Neemias pergunta: o que sobrou? Sobrou nada. Os que ficaram já não conseguem se manter de pé. Neemias vai se assentar e chorar. O texto diz
diz que a primeira coisa que Neemias faz, Neemias vai falar com Deus, Neemias vai ficar triste, o semblante vai se abater, porque quem é que diante de um cenário crítico não vai ficar abatido com uma notícia ruim? Neemias agora vai receber uma notícia e vai ficar entristecido. Neemias vai chorar. O texto diz que quando Neemias chora, Neemias diz: o único jeito é de eu ir falar com o rei e pedir autonomia para ir até Jerusalém. Neemias agora vai servir ao rei, e quando Neemias serve ao rei, segundo o costume da época, era proibido qualquer um copeiro entrar na presença do rei, aleluia, de qualquer outra forma a não ser de forma de alegria. Então quem entrasse no rei, na presença do rei de cara triste, semblante triste, aleluia, era automaticamente paralisado pelos guardas. Mas olhe para cá, o que me chamou a atenção é que Neemias está maquiando uma coisa no seu rosto que não é verdade. É por isso que eu saí da minha casa. Eu não saí da minha casa para me vir falar da concreto. Eu vim aqui para dizer para você que o rei conhece até mesmo quando nós estamos sorrindo por fora, sabendo que não somos nada daquilo. Aleluia. Neemias aqui, aleluia, alguém que até sorri por fora, mas carrega uma notícia triste por dentro. Oh glória. Neemias é alguém que está brincando com todo. Eu estou pregando para alguém aqui que ajuda todo mundo, mas na hora de ser ajudado não tem ninguém. Eu estou pregando para alguém aqui que aconselha todo mundo, dá força para todo mundo, mas na hora de alguém pegar na mão para dar força, não tem ninguém. Oh glória. Eu me lembro que quando, aleluia, eu levantei a minha mão para dizer: eu quero fazer um curso, todo mundo olhou para mim e disse: esquece isso aí é história, isso aí é conversa fiada. Mas quando eu entrei no curso, alguém olhou para mim e disse: isso aí vai dar muito resultado. Oh glória, levante a mão direita, porque eu quero liberar a palavra. Oh glória, a palavra de alguém não vai atrapalhar o que o céu decretou para a tua vida. Estamos em uma campanha, e a campanha é: estamos em obra e não podemos parar. Quem está em obra não para por conta de panela, fofoca, patota. É sempre um grupo que tenta levantar para impedir o crescimento, mas esse mesmo que é levantado para impedir será o mesmo que vai ter que ver a vitória do Senhor na glória. tua vida. Aleluia, glória a Deus. Já estou caminhando para o final, você quer ir para cá? Olha para cá. O texto diz que Neemias é levantado por Deus em um cenário caótico, em um cenário crítico. O texto diz que Neemias é levantado e Neemias entra na presença do rei Ataxerxes. Quando Neemias entra na presença do rei Ataxerxes Azaf, o texto diz que ao entrar na presença do rei, ele está com um semblante aparentemente alegre. Só que quem conhece, aquele que já conviveu tanto tempo, diz: tem alguma coisa errada com você. Você sabe quando mãe olha para o filho está sorridente, o filho está alegre, ela sabe que aconteceu alguma coisa. Então o rei olha para ele e diz: aconteceu alguma coisa? Neemias, como qualquer crente orgulhoso: aí tudo bem. O rei diz: não, eu te conheço, você não é assim, tem alguma coisa estranha. Aí Neemias diz: ó rei, como eu vou ficar alegre, sabendo que a cidade dos meus pais foram queimada, a cidade foi destruída, os portões foram queimados a fogo, foram arrancados. Permite-me eu ir até lá e colocar de pé os muros novamente. O rei pergunta: até quando será que estadia lá? Ele diz: olha, me dá só um pouquinho de tempo, que eu já volto em breve. O rei disse: vai, Neemias, que Deus esteja contigo. Quando ele libera Neemias missionária, ele também diz: ó, você tão somente não vai sozinho não, eu também estou dando ordem. Leva a carta aqui, ó, para tu, além de atravessar,
ter recurso para colocar de pé a obra novamente. Irmão, olhe para cá. Quem serve age parte disso. Quem serve a Jesus sabe do que Jesus precisa. Pastor, me prova isso na Bíblia. Eu te provo. Uma vez Jesus precisava dar a Santa Ceia. E de repente Jesus está procurando um espaço. Está olhando e não encontra. Está olhando e não encontra. De repente Jesus olha os discípulos e diz: ó, vai em tal lugar. E quando vocês forem em tal lugar, vocês vão ver alguém, um homem. E esse homem, vocês vão ver e vocês vão falar para ele que eu preciso de um lugar. De repente os discípulos saíram e foram comprar algumas coisas. Avistaram o homem que Jesus chamou e disse: Jesus manda lhe avisar que ele está precisando de um espaço para dar a ceia. O homem olha para eles e diz: vá até Jesus e diga para Jesus que o ambiente ao qual ele precisa já se encontra preparado. Aleluia! Quem serve a Jesus sabe daquilo que Jesus precisa e não precisa ficar expondo necessidade. O problema de muita gente é que quer ouvir necessidade e muitas das vezes não ajuda em nada. O problema de alguém é que quer ouvir, mas na hora de honrar não quer honrar. Jesus disse: vai. Os discípulos foram, e quando foram pedir, antes de pedir ele disse: a casa já está preparada. Tem gente que quer esperar a ordem para fazer alguma coisa, mas quando Jesus está, não precisa nem falar o que precisa. Alguém diz: eu já estou preparando para levar. Quer ver uma coisa? É por isso, aleluia, que quando Neemias disse: rei, me libera, ele disse: Neemias, eu não vou te liberar somente sozinho, porque se tu for sozinho é a mesma coisa que nada, sem recurso, sem nada, vai lá só para olhar, porque não tem como colocar de pé. Mas além de você ir, eu estou te autorizando. Pega madeira, pega o que você precisa, pega cavalo também, se precisar de soldado tem aqui, mas vai muito bem acompanhado. Aleluia! Glória a Deus. Yes. Elias não vai com pouca coisa não. Olha para alguém do teu lado com todo respeito e diga para alguém: você não é pouca coisa. Diga. Você não é pouca Não, diga coisa. bem com voz de profeta, está comigo. Diga: você não é pouca coisa. Alguém está olhando para você dizendo: é só mais uma irmã do banco, é só mais um. Não. Jesus está dizendo: esse aí é um sacerdócio real. É a geração santa, levantada por Deus. E olha para cá. Glória a Deus. Neemias vai. Quando Neemias atravessa a cidade, Neemias vê que o muro está quebrado, a porta foi arrancada, tudo está destruído. E olhe para cá, para quem aqui é pedreiro, mexe com obra, sabe como é difícil reconstruir. Irmão, construir é fácil, de pé, mas colocar de pé aquilo que foi quebrado, irmão, é complicado. Uma certa feita, morando em Santa Cruz, o pastor disse: Josué, vamos fazer uma casa em cima da minha. Eu falei: vamos embora. Irmão, quando eu fui virar negócio de concreto, era tanto negócio que eu falei: meu Deus, eu já não aguento mais. Subindo na laje, aquele negócio para amarrar negócio aqui. Eu falei: meu Deus, bota da minha vida aqui, irmão. Eu pensando que negócio com obra era fácil, não é nada. Tem gente que olha assim: isso aí é pouca coisa, porque não é você, né? Aleluia. Vai virar concreto, irmão, negócio de massa. Taca daqui, taca de lá. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Né, irmão, sujando de massa, ficando russo, toma banho, sai. O negócio está amarrado em nome de Jesus, né, irmão? Aleluia. Mas Neemias está lá para colocar de pé. O texto diz: quando Neemias coloca de pé, a Bíblia diz que ele está começando a obra. E olha que lindo que chamou minha atenção aqui, eu prometo que a gente vai embora. Neemias se levantou, presbítero Mar, pela madrugada. Está lá no texto, só você pegar e ver. Neemias se levantou pela madrugada. Não falou nada com ninguém. O problema de você não receber vitória é porque você está abrindo a boca para todo mundo. Deus falou que vai te dar uma casa, Deus nem te deu, já está dizendo: fulano, Deus falou que tu vai viajar, tu nem pegou no passaporte, tá meu. Deus falou lá na igreja que eu vou viajar para outro país.
Ai, meu pai. É desse jeito, né? Neemias só se levantou de madrugada e não falou nada com ninguém. Até porque, irmão, a psicanálise fala muito sobre isso, sobre a respeito de nós se conhecermos. E quem se conhece sabe o que fala, aonde fala e o que Quem fala. Então Neemias sabe que se ele se levantar de madrugada, ele sabe que não precisa declarar nada para ninguém. Porque se contar para quem não é digno, acaba o assunto saindo da onde não tem que sair. E olhe para cá, o que acontece dentro da tenda permanece dentro da tenda. Para de levar para fora aquilo que acontece aqui dentro, irmão. Se aconteceu aqui, o negócio tem que morrer aqui. É isso aí. E tem que ser resolvido aqui. Neemias se levantou de madrugada no silêncio, observou. Olha para alguém que está falando, diga, o negócio é observar. Ó, Você observar. Neemias está observando. O problema de muita gente que está abrindo a boca demais para falar o que não deve, quando Deus está dizendo, observa. Não vou falar, fala nada, fica quieto e observa. Ó, aonde que eu preciso resolver? Aonde que eu preciso mexer? Ó, é aqui. Neemias está observando. Quando Neemias observa, Neemias entende os pontos críticos e os pontos que são positivos. O texto diz que quando Neemias levanta o povo, Neemias diz, vamos começar a obra. Quando o povo começa a obra, a Bíblia diz que o povo está colocando os muros de ferro. Neemias recebe carta. Pastor, qual é a carta? Convite. Convite de Sanballat e Gesem. Para quê, pastor? Para se encontrar. Porque é assim, quando você começa no negócio, todo mundo é contra. Mas quando vê o negócio começando a andar, começa a vir um montão de convite para jantar. Começa a vir um montão de convite para dizer, eu sabia que Deus era Deus, não sabia nada, mentiroso. Aleluia. Não, eu estava apostando, não estava nada. Não, mas eu acreditei, acreditou nada. Aí está dizendo, não, Neemias, vem para a gente jantar, conversar sobre a obra. Aí Neemias na primeira vez rejeita. Neemias na segunda vez nem responde. Na terceira vez Neemias diz, ó, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande Obra. de modo que não posso parar. Quando Neemias envia a carta dizendo, estou fazendo uma grande obra, Neemias sabe que o intuito do inimigo é o intuito de maldade, é intuito para matar. E o que Neemias faz? Irmão, a Bíblia diz, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Em outras palavras, olha o que Cristo está dizendo, seja crente, mas não seja bobo. Tem gente que acha que é crente, irmão, e o diabo pode fazer o que quiser. Não, ele é crente, mandar na cara negativo. Não, porque ele é crente, eu vou pisar, irmão. Não. Neemias entendeu que o povo estava de maldade. Sabe o que Neemias fez? Neemias disse, olha, vocês vão trabalhar na obra, mas vocês não vão trabalhar na obra de qualquer maneira. Vocês vão trabalhar na obra. Numa mão vocês vão ter a colher de pedreiro para trabalhar, mas na outra mão vocês vão ter espada. É por isso que Neemias está dizendo para o povo, ó, se vier para ajudar na obra, vocês entregam a ferramenta para trabalhar. Mas se quiser colocar a mão onde não deve, aqui também tem espada. É por isso que quando Jesus chamou Pedro, Jesus nunca pediu para Pedro largar a espada. Verdade. Nunca pediu para Pedro. Jesus nunca falou. Até mesmo porque Pedro trabalhava com pesca. Então Pedro utilizava a arma de guerra para poder se defender. E Jesus nunca mandou Pedro jogar a arma dele fora. Pelo contrário, era para a defesa de Pedro. Quando Pedro corta a orelha de Malca, a única palavra de Cristo é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas em nenhum momento Jesus mandou Pedro jogar a espada fora. E tem gente, irmão, que o diabo está vindo, está tocando na casa, está ganhando território e ele está de braço cruzado esperando para ver no que vai dar. O diabo já tocou no casamento, o diabo já tocou no filho e ele está de braços cruzados esperando no que vai dar. O diabo está atacando, tomando território e ele ainda está bobo. Olha para cá. É por isso que quando Neemias diz, colocamos muros de pé, mas faltava ainda colocar as portas nos portais. Pastor, e o que significa esse negócio de porta?
porta fala de limite. Era Neemias dizendo: levantamos muro, mas ainda falta colocar limite. Cidade sem porta permite qualquer um entrar, fazer bagunça e ir embora. É por isso que Neemias diz: tem que colocar porta no lugar. Se é para colocar porta, é para colocar limite. Eu vim pregar para alguém aqui que Jesus está dizendo: tem coisa na tua vida que ainda não aconteceu por falta de limite. Está na hora de impor limite. Epa, remanda, calamacheia. Está na hora de colocar limite a algumas coisas da nossa vida. Tem liberdade que nós podemos dar, mas liberdade não é libertinagem. É Deus dizendo: coloca limite a algumas coisas. Para mim, mamãe já dizia: glória a Deus, aqui enquanto estiver debaixo do meu teto é do meu jeito. Quer fazer bagunça, junta a mão e vai embora. E na nossa vida no crente tem que ser assim. Se é para fazer bagunça, junta a mão e vai. Porque na casa de Deus também tem limite. Aleluia, glória a Deus, Senhor. E o problema é que o inimigo está fazendo algazarra e o camarada ainda não está colocando limite. Neemias entende que os muros estão de pé, mas precisa colocar. Quando nós estamos no lugar, Neemias está dizendo: quem está do lado de dentro não sai, e quem está do lado de fora não entra. Neemias dizendo: a partir de hoje a casa tem ordem. A partir de hoje, irmão, o que nós temos visto hoje em dia, irmão, são coisas horríveis. Estou caminhando para cá, irmão, vindo com o motorista que nos trouxe, tá, irmão, cruzando com a minha esposa. Eu falei: Jesus, eu vou entrar dentro desse carro, vou descansar um pouquinho. Quem disse que eu consegui descansar? O rapaz falou dentro do carro, irmão, ouvindo a pregação do João Rico, pai a mim. Falei: meu Deus, é crente. Quando eu entrei, ele olhou para mim e disse: pastor, e a respeito dos últimos dias? Eu falei: meu pai, nova escatologia, está indo conversar comigo sobre isso? Deixa eu descansar que eu não tenho Neemias. E aí, pastor, o que o senhor sabe? O que o senhor pode me dizer sobre esse negócio do último papo? Eu falei: meu amigo, calma, isso aí é uma longa história. Até a gente chegar nisso aí, ele, pastor, mas me fala, o que o senhor entende a respeito dos últimos dias? Eu falei para ele: olha, rapaz, uma coisa eu posso dizer. Apocalipse 14 fala da mulher e do dragão. E olha, nós precisamos estar atentos aos sinais que antecedem a volta de Cristo. Faltava-me a tempo. Eu disse para você que eu não ia ser infador, eu já estou passando para quem de direito. Mas olhe para cá, faltava-me a tempo para te dizer aqui a respeito dos últimos dias. E sabemos que a vida de Cristo está próxima. Tem gente que pensa, irmão, que é brincadeira. Mas se você for estudar um pouquinho dos acontecimentos escatológicos, você vai ver que tudo antecede a volta de Cristo. A bússola do crente, irmão, é Israel, e nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Israel. Se você for estudar um pouquinho a respeito dos últimos dias, você vai ver, irmão, que alguns estudiosos dizem que quando o templo foi erguido, quando for proclamado tempos de paz, tempos de unificação, seria o apontamento da onde viria os acontecimentos da igreja. E quando, irmão, fiquei acompanhando ali algumas coisas, algumas informações, até mesmo a posse desse novo Papa, eu estava acompanhando, irmão, porque eu queria ter que ser informado, eu queria ter que se informar. Se a gente não mostrar, tem gente que acha que, irmão, conhecimento é só vir na igreja, assistir pregação e ir embora para cá. Não, não, não. Aleluia, conhecimento é você pesquisar, é você começar a entender. Vamos ver se o que o pastor está pregando é realmente, é igual o povo de Belém, irmão. O apóstolo pregava, o povo ficava aqui, ó, está pregando o quê? Está fora ou está dentro? Calma aí. É, irmão, é examinando as escrituras. Então, irmão, olhem para cá. É por isso que João, quando escreve as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, meu irmão, ele escreve dizendo ao anjo da igreja, aleluia, que está da igreja, exemplo, Filadélfia, aleluia, Tiatira, Pérgamo, ele diz o que? Eu conheço as tuas obras. A campanha Estamos em Obra. Então ele diz: eu conheço as tuas obras. Uma coisa ainda é quando a carta é endereçada à igreja de Filadélfia, que ele diz: eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Olha para cá, irmão, faltaria tempo para te dizer a respeito
respeito da mulher e do dragão. A mulher é simbologia, na simbologia simboliza a igreja de Cristo. Olhe para cá, a mulher está gerando uma promessa, está gritando com dores de parto. E olhe para cá, o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, o Leviatã, atrás da mulher. Para quê, pastor? Para matar a mulher? Não, o dragão não está preocupado com a mulher, ele está preocupado com aquilo que a mulher está gerando. E o que a mulher está gerando? Uma promessa. E qual é o intuito da igreja? Olha para cá, já terminei. O intuito da igreja é clamar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto a igreja grita, o dragão está se levantando para tentar acabar com esse povo, para tentar parar esse povo. Só que esse povo aqui está esperando uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é a vinda do noivo. A promessa é a vinda. Olha para cá, já terminei, estou indo embora. É por isso que quando Salomão, quando assume o reinado na morte de Davi, Salomão assume o reinado. Salomão precisa de uma esposa. E quando Salomão vai procurar, Salomão vê um atalaia, meu presbítero. E quando vê um atalaia, Salomão pergunta: qual é a tua função? Ele diz: a minha função é de anunciar a chegada do rei. Eu não sei, mas todavia quando o rei se aproxima, nós tocamos a buzina. O povo dentro da cidade começa a se preparar, porque sabe que o rei está vindo. Mal ele sabia que conversava com Salomão. Salomão conversa, que pastor pergunta: aonde tem um lugar para mim ver? Aleluia, algumas mulheres. De repente ele diz: ó, tem um campo ali, nesse campo você vai encontrar algumas moças. Salomão vai. Quando Salomão vai, Salomão vê uma moça morena. Essa moça está malhando uva. E quando ela malha uva, o texto diz que de repente Salomão olha para ela, ela diz: não me julgues por eu ser morena. Eu sou morena por causa do sol do dia a dia, da luta do dia a dia. Aí Salomão disse: eu posso te fazer uma pergunta? Ela disse: pode. Salomão pergunta: não é melhor você terminar de pisar todas as uvas e depois se lavar no ribeiro? Por quê? Porque toda vez que ela pisava na uva, a uva sujava o seu vestido. Ela ia para o ribeiro, lavava o seu vestido e voltava a pisar na uva. Salomão disse: ó, termina a uva toda, depois tu vai lá e se lava para ficar tudo tranquilo. Ela disse: rapaz, eu não sei se você viu, mas na entrada tem o atalaia. Aí ela perguntou: tu sabe qual é a função do atalaia? Ele disse: eu sei porque ele me falou. Ela perguntou: qual é? Ele disse: olha, a função dele é de anunciar a chegada do rei e o povo se preparar. Ela disse: pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu sei que ele vem. E já que ele vem, eu quero estar preparada para a chegada dele. Eu não quero que ele me pegue de qualquer. Eu já vi uma, duas, mas deixa eu liberar para mim. O rei está vindo aí. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas eu sou o primeiro que quero estar preparado. Tem o segundo aqui, cadê? Tem o terceiro que quer dar? Eu quero estar preparado para a chegada dele. Aleluia. Quando nós vamos evangelizar alguém que é desviado e nós dizemos: Jesus está voltando, ele diz: eu ouço desde a época da minha tataravó, eu ouço desde a época da minha bisavó. E olhe para cá, eu preguei para alguém, irmão desviado, uma certa feita dentro do complexo alemão. Eu pregando, eu falei para ele: olha, Jesus está voltando, ele te ama. Ele: pastor, eu ouço que Jesus vai voltar há muito tempo, eu sei que ele me ama. Enquanto ele não vem, pastor, ainda dá tempo de eu curtir um pouquinho. Eu falei para ele: enganado está você, povo. Ele: por quê? Eu falei: rapaz, quando você olhar nas reportagens e você vê pessoas morrendo na televisão, é uma palavra chamada Jesus dizendo: eu estou voltando. Quando você vê na rede internacional e na rede nacional governantes brigando por poder, é Jesus dizendo: eu estou voltando. Quando você vê os homens anunciar que não tem cura para determinadas
enfermidade é um sinal de Jesus dizendo: eu estou voltando. Eu falei para ele: quando você vê pai matando filho, filho matando pai, muitos casos de estupro na internet, é você vendo Jesus dizendo: eu estou voltando. Ele ainda está te dando oportunidade. Enquanto a porta está aberta, ainda é noite de oportunidade. Aleluia, Deus. É desse jeito. Olha para cá, irmãos. Tem gente ainda que não percebeu que estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. Eu digo para nós, senhoras e senhores, que estamos aqui neste culto, eu sei que o tema é: estamos em obra e não podemos parar. Só que a obra do crente, a marcha do crente, é para entrar no reino celestial. Irmão, não estou preocupado com casa, terreno, carro, igreja. Quem quer brigar, que brigue por coisa, com posição. Tem gente que briga por microfone, por cadeira. Verdade. Eu nunca já vi gente brigar por microfone, para ver Verdade. quem prega melhor. Mas eu nunca vi, meus amigos, alguém brigar para pegar na vassoura da igreja e dizer: hoje eu que vou lavar o banheiro, hoje eu que vou desse limpar. jeito. Hoje é eu que lavo. Eu não vi ninguém brigar por isso. Mas eu vejo alguém brigar para querer primeiro assento, para ver quem vai fazer e acontecer. Irmão, briga para tudo, bobeira. Isso tudo é passageiro. Uma vez lá na igreja, alguém olhou para mim, um dos obreiros meus que faleceu, deixei ele por pouco tempo, né, irmão? Olhou para mim e disse: pastor, eu quero pregar. Falei para ele: quer pregar? Eu quero pregar, pastor. Eu falei: então a gente vai pregar. Daqui a pouco, não passou alguns minutos, eu mandei mensagem pro povo da igreja. Falei: ó, vai ter evangelismo. Irmão, fizemos um evangelismo dentro da comunidade. Falei para ele: agora é a hora de você pregar aí, né? Não, pastor, eu queria pregar lá na igreja. Eu falei: então, a melhor pregação que a gente tem aqui fora é ganhando almas. Aleluia. Crente é dizer, irmão, que Jesus, Glória, glória, glória. posicionamento e acabou. Agora, para quem está lá fora, ainda é oportunidade. Então, que essa noite, irmão, os irmãos possam ficar que essa é a palavra, né? Talvez não foi a palavra que você queria ouvir, mas foi a palavra que o mestre. Aleluia, glória a Deus. Hein? Então, que o Senhor venha abençoar. Quero louvar a Deus a toda a casa, as pastores dessa igreja, a dirigência desse culto, Aleluia. do convite, trouxe toda a minha casa em segurança. Glória Eu a Deus. agradeço uma vez mais a esse sonoplastia maravilhoso que me ajudou com o som. Deus abençoe a tua vida, né? Fica tranquilo que no final do culto e no mar, a gente vai esperar com o final de tempo, tá? Então, eu quero agradecer a Deus. Deus abençoe e agradeço a minha oportunidade.